mais poderosa do que todos os exércitos do mundo, é uma ideia cujo tempo tenha chegado. Pensamento de Victor Hugo, o grande poeta da legenda dos séculos. Esta ideia só pode ser o novo mandamento de Jesus. É a ideia das ideias. É a ideia máxima. É a última palavra deste final de ciclo, porque é o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. E haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo de Deus, que nos deu seu novo mandamento. E sem esse novo mandamento revelado, não há mais política, não há mais ciência, não há mais filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora Jesus está voltando, como prometeu. E é por isso que levamos a todo o Brasil e a todo o mundo, pelas ondas hertzianas, o Apocalipse do Cristo segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Da igreja de Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Tens a reputação de que estás vivo e, entretanto, estás morto. Sê vigilante. Confirma os restos que estavam para morrer, pois não acho as tuas obras completas diante de meu Deus. Lembra-te, portanto, do que recebeste e ouviste. Guarda-o bem, faze penitência, porque se não vigiares, virei a ti como vem um ladrão, isto é, não saberás a que horas eu virei a ti. Mas tens alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes. E esses andarão comigo com vestiduras brancas, porque disso eles são dignos. Aquele que vencer será vestido assim, vestiduras brancas. E eu não apagarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Estás vivo e, entretanto, estás morto.
ao anjo da igreja de Sardes. Que era mesmo Sardes? Vamos passar o espanador na memória? Exatamente, Sardes, metrópole da Lídia, na Ásia Menor. Por sinal, uma cidade entregue a todos os prazeres, lá na colina de Tmolos. E aí residiam muitos judeus. Mas diz a voz: tens apenas a reputação de estar vivo, mas na verdade estás morto. Mas que significa, na primeira volta cíclica do Apocalipse, este estás morto? Morto em ti mesmo e em grande parte dos teus membros. Isto é, dos teus súditos, se és um rei ou governante, ou dos teus fiéis, se és um líder religioso. Estão vendo a profundidade do Apocalipse já na primeira volta? Endereçada aos contemporâneos do evangelista profeta? Na frase das Escrituras, viver é estar na graça de Deus. Isto é, dar frutos de boas obras. Porque aí é que Jesus explica, não adianta aparentar. O povo julga pelas obras. Viver é estar na graça de Deus, dando frutos de caridade. Morrer é viver no erro, na negligência, na inveja. Inveja matou Caim. É claro, Caim matou Abel, mas pela lei teve que ser morto. Portanto, a inveja matou Caim. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Guarda o bem, faze penitência. Porque se não vigiares, virei a ti como vem um ladrão. Não saberás a que horas eu virei a ti. Mas tens alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes, e esses andarão comigo em vestiduras brancas, porque são dignos disto. Então, qual é o remédio? Refletir, ajoelhar-se diante de Deus, pedir perdão pelos erros praticados e começar tudo de novo. Ser vigilante, confirma os restos que estavam para morrer. Isto aqui é uma expressão chamada hebraica, é um hebraísmo. Restos que estavam para morrer. Esses restos eram aqueles que estavam sãos e vivos, como os de que fala o evangelista no versículo 4. É a universalidade que não admite exceção. A parada é dura. Podemos brincar com as coisas de Deus. Por isso, no seu evangelho, segundo São Mateus, o que é que vamos encontrar no capítulo 24? Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se chegaram a ele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus falou: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: Senhor Jesus, declara-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua volta e do fim do mundo. Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E haveis ouvir falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Mas tudo isso ainda é o princípio das dores. Sereis entregues à tribulação, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e se trairão uns aos outros. Uns aos outros se odiarão. E hão de se levantar muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Meu evangelho será pregado a todas as nações, a todos os povos. Só então virá o fim. Quando Jesus diz evangelho, claro, inclui o Apocalipse, que é o seu evangelho moderno. Porque sem o Apocalipse, os 4 evangelhos estariam mutilados. É o evangelho unificado, como faz a LBV, incluindo o Apocalipse, que é o livro mais importante da história do Cristo nas suas relações com os homens. No Evangelho nós vimos um Jesus derrotado, né? Embora tivesse ressuscitado, teve que subir logo, né? Como que tangido pelos inimigos. No Apocalipse não, a coisa é diferente. Jesus volta com seus santos anjos e todos terão de enfrentá-lo, inclusive aqueles que o trespassaram, isto é, os crucificadores. É o livro da glória eterna do Cristo, Apocalipse de Jesus, segundo São João. E todos venceremos com ele. Vale a pena enfrentar o anticristo, porque todos venceremos com o Cristo de Deus. Ele disse ali, deixou bem claro, sereis odiados por causa do meu nome. Muitos procurarão matar-vos, pensando prestar um serviço agradável a Deus. São os fanáticos, sectários, fiéis de cabresto. Deus se compadeça. Mas há compensações. E a mensagem para você, meu amigo, é a vitória da vida. Pobre de ti se pensas ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda muito antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno, irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que, certo em si,
vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Meus amigos, meus irmãos, a última palavra a que se referia Allan Kardec, só Jesus a poderia dar. E a última palavra é o seu novo mandamento revelado. Todas as criaturas nascem cristãs. São naturalmente cristãs. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Eis a última palavra deste fim de ciclo, o arremate de uma evolução de 6.000 anos. A humanidade levou 6.000 anos para compreender que toda ela é cristã. Saiba ou não saiba, queira ou não queira. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi feito por ele, o planeta Terra foi feito por ele. Nada do que se fez sem ele. Cristo Jesus é o caminho da realização da grande profecia de um só rebanho. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo, que nos deu o seu novo mandamento. E sem esse novo mandamento, não há política, não há ciência, não há filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Mas agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. Escreve também ao anjo da igreja de Filadélfia: isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis aqui, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis aqui apresentarei alguns da sinagoga de Satanás, que se dizem hebreus, mas não são, pois mentem.
Eis que farei com que eles venham e que se prostrem a teus pés. E eles conhecerão que eu te amei. Como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que virá todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Vê que eu venho logo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Dali não sairá jamais. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Volta cíclica do Apocalipse. Esta sim para os contemporâneos do discípulo amado, que foi Daniel, voltou João e retornou Francisco de Assis, que é o patrono da LBV, é o autor do Apocalipse. Escreve também ao anjo da igreja de Filadélfia. Onde ficava Filadélfia? Vamos passar o espanador na memória? Exato, ficava como Sardes, na Lídia. Foi construída pelo rei Filadelfo, daí o nome Filadélfia. No ano 131, Anno Domini, isto é, da chamada era cristã, mas que de cristã ainda não tem nada, foi reduzida à província romana. Isto é, Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Como é que vamos entender mesmo isto? Jesus alude ao que já antes estava profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 22, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu lhe porei sobre o ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Portanto, esta chave de Davi significa o poder real de Cristo Jesus, de quem o anjo tinha dito à Santíssima Virgem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 32. Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria na casa de Jacó. Eis aí a explicação da chave de Davi neste Apocalipse.
Eis aqui apresentarei alguns da sinagoga de Satanás, que se dizem hebreus, mas não são, pois mentem. Eis aqui farei com que eles venham e se ajoelhem, se prostrem a teus pés, e eles conhecerão que eu te amei. Como explicar, na primeira volta cíclica do Apocalipse, esta expressão, eis aqui farei com que eles venham? Exato. Os fariseus, que tão soberbos andam agora, eu brevemente os humilharei. O caso é que eles, depois de arruinada Jerusalém, depois de incendiado o templo por Vespasiano e Tito, tornaram a reedificá-lo em grande parte e conservaram em veneração o lugar em que tinha sido fundado o templo. Neste mesmo intervalo de anos, tiveram os cristãos em Jerusalém uma igreja florescente que os fariseus perseguiam. E a rebeldia deles serviu de instrumento para castigar até a última ruína a inflexível obstinação de caluniarem, de perseguirem os discípulos do Cristo. São João, o discípulo amado, o médium deste livro, o psicógrafo e vidente deste livro, desencarnou no 2º ano do Império de Trajano, e sua morte ocorreu em Éfeso, para onde ele tinha voltado do desterro na ilha de Patmos, imperando o sucessor de Domiciano. Poucos anos depois de sua morte, revoltando-se os judeus contra a sujeição que deviam ao Império Romano, Lísias, general de Trajano, fez perecer em batalha incontável número de judeus. E depois, sucedendo-lhe Adriano, este deu o golpe de aniquilamento dos judeus. E foi por ocasião deles se revoltarem, pela segunda vez, com maior fúria, debaixo da conduta de um falso profeta chamado Cochebas. Basta ver que esse Cochebas se dizia o Messias prometido desde Moisés. Então Adriano não só arrasou a Jerusalém renovada, mas por testemunho dos historiadores antigos, fez morrer nessa guerra mais ou menos 600 mil judeus. Fora o que ele levou à morte pela fome e pelo fogo, sem contar um sem número de escravos, que depois foram vendidos por toda a parte na maior humilhação. Esta é a significação do versículo 9, eis aqui farei com que eles venham e se prostrem a teus pés, isto é, se ajoelhem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Que a maioria tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê. Viva Jesus!
O povo está recebendo muito bem a mensagem do Apocalipse à luz do novo mandamento. Porque não basta pregar o Apocalipse, falar do Apocalipse, transcrever o Apocalipse com todos os capítulos e versículos. Isso é decorar, não é saber. Tanto que nem estou dando aqui número de capítulo, nem números de versículos, para que os ouvintes se concentrem mais no texto, na essência, na alma do Apocalipse. Esqueçam que há capítulos e versículos, a não ser na hora do estudo, da interpretação, e aí tem que haver a citação da fonte. Mas é preciso lembrar mais uma vez a advertência de São Paulo apóstolo. A letra mata, o espírito sim vivifica. É preciso dar então o Apocalipse em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento, que o novo mandamento revelado já mudou tudo. Basta ver que o novo mandamento desintegrou todos os sectarismos fanáticos, tornou coisa medieval qualquer sectarismo religioso, por mais bem intencionado que seja. Vamos então ao capítulo de hoje, do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Escreve igualmente ao anjo da igreja de Laodiceia: isto diz aquele que é a própria verdade, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é princípio da criatura de Deus. Sei as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque tu és morno, porque não és frio nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. Porque dizes, sou rico, de nada eu sinto falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho a que compres de mim ouro retemperado no fogo, para te fazeres realmente rico, para te vestires de roupa branca, para que não se descubra a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com o colírio, para que vejas bem. Porque eu, aos que amo, repreendo e castigo. Arma-te, pois, de zelo e faze penitência. Eis aí estou eu à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Aquele que vencer, eu farei sentar comigo no meu trono, assim como eu mesmo também, depois que venci, me sentei igualmente com meu Pai no seu trono de glória. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Isto diz aquele que é a própria verdade, a verdade mesma. E de fato, não quer dizer outra coisa o que está também na Vulgata Latina. Ec dicit amen. Isto traduzido ao pé da letra, dá o seguinte: estas são as coisas que diz o Amém, ou então, que diz aquele cujo nome é Amém, a eterna verdade. Todos sabem que Amém, em hebreu, Amém significa verdade ou aquele que é verdadeiro. Isto em hebraico. Mas nem todos saberão que os dois pontos que hoje nós temos na Vulgata, entre as palavras dicit e amém, só se acham nas edições que seguiram as de Sisto. Vejam o ano 1590 e a de Clemente 1592. Porque até ali todos os códigos traziam apenas ec dicit amen, sem pontuação alguma intermediária. Um grande estudioso aclarou este assunto e foi Calmet. Ele examinou muitas das primeiras impressões do Apocalipse, não só na de Roma, na de Nápoles, mas também nas de Veneza e ainda o texto grego de Montano. Coincide no mesmo sentido a Vulgata que hoje temos, porque diz assim: isto diz o Senhor, aquele que é a própria verdade, a verdade mesma, a verdade eterna. Que é então que significa, em hebraico, a palavra amém? Espanador na memória? Exatamente, verdade. Ou então, aquele que é verdadeiro, aquele que é da verdade. Sei as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Mas como não és nem frio nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. É forte realmente esta passagem, mas é para expressar a monstruosidade que é um cristão morno
como eu posso atestar, o que seria na LBV um legionário morno, não é frio nem quente, só vive para atrapalhar. Tem que sair do caminho. A própria vida o elimina. Há um espírito de seleção que vem do alto e elimina aqueles que dizem que são legionários, mas não são, porque são da sinagoga de Satanás. A vida não os deixa na LBV. Reparem que a passagem lida na Ave Maria, os trabalhadores da vinha, se aplica perfeitamente à LBV. Muitos que eram os primeiros, hoje são os últimos. Ficaram lá na rabada. E os que eram últimos já são os primeiros. Por quê? Porque não eram os primeiros como Jesus queria. Eram mornos. Não eram frios nem quentes, eram mornos. Gente morna, cuidado. Por essas palavras, Jesus anatematiza os fracos espiritualmente e não servem para nada. Jesus repele essa espécie de cristão que não se define, não sabe que rumo tomar entre o bem e o mal. Só serve para atrapalhar. Mas aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Então Jesus tem que falar essa linguagem rude. Eu que sou, eu tenho que falar para despertar. Aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Porque se eu não repreendo nem castigo é porque não amo. Sou indiferente a essa gente. Isso eu não quero para mim. Deste remorso não sofrerei. Eu te aconselho a que compres de mim ouro retemperado no fogo, para seres realmente rico e te vestires de branco, e não se descubra a vergonha da tua nudez. Isso é um símbolo muito sério. No dia do juízo, diante de Deus, cada um vai ficar com as suas vergonhas expostas, suas mazelas, suas manchas. Mas aqueles que realmente fizeram o bem estarão vestidos assim, vestes brancas. Porque o ouro retemperado no fogo ou ao fogo é símbolo de caridade. Assim como o ouro se purifica ao fogo, assim a caridade não tem a menor liga de vaidade, mistura de ostentação que lhe amesquinhe o valor ou prejudique o brilho com que Jesus refulgiu diante do trono do Onipotente. E por isso ainda insiste, e sempre insiste. Eis aí estou eu à porta e bato. Todo dia ele vai à sua porta e bate, chamando você. Será que você não vem para o caminho do bem? Será que você não lhe vai abrir a porta? Ele diz, se alguém abrir, ouvindo a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Você imaginou como seria formidável você poder cear com Jesus? Jesus sentar assim à mesa com você, ceando com você? Você imaginou a glória de tudo isto? Meu amigo, Jesus ainda está chamando, mas agora de uma forma quase que compulsória, porque não há mais tempo, ele já está voltando. Viva Jesus!